Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um dia aqui de NS Football. Seguinte pessoal, hoje a gente vai falar sobre transferências, tá? É um vídeo um pouco diferente, ele vai ter um recorte muito mais de noticiar do que necessariamente de comentar, mas é bom para a gente trocar uma ideia sobre como serão as equipes que a gente vai analisar na próxima temporada, principalmente na temporada europeia, tá? Então a gente vai trocar uma ideia sobre esse mercado de transferência passando por algumas referências que a gente tem, tá? Vou compartilhar a minha tela com vocês e vou dar um zoom um pouco maior aqui no Instagram para a gente trocar uma ideia sobre o que está acontecendo, né? A primeira coisa, a gente já tinha visto, essa notícia é um pouco mais antiga, a gente já comentou aqui no canal, a transferência do Bellingham, do Dortmund para o Real Madrid, então temos essa transferência, essa foi a última que a gente trocou ideia aqui no canal. Milner sai do Liverpool e vai para o Brighton, também é acordo livre. Temos o rumor ainda não concretizado, mas quase concretizado, do Havertz indo para o Arsenal. Então você tem uma demandada do Chelsea acontecendo no mercado, tá? Mas ainda está como rumor. Você passa a ter também um rumor do Lucas Hernandes saindo do Bayern de Munique e indo para o Paris Saint-Germain. Então temos esse rumor que está muito forte, dizem que vai se concretizar muito em breve esse rumor. O Moisés Caicedo está negociando não só com o Bayern de Munique, também com o Chelsea. Então temos esse ponto. O Nicolas Jackson está quase fechado com o Chelsea também, vindo do Villarreal, atacante. O Elanga está indo para o Leipzig. E também o Kluivert, aqui está como rumor, mas aqui ele já fechou. Ele sai da Roma, né? Ele estava no Valência emprestado nessa última temporada, ele sai da Roma, que é o clube que detém os direitos dele, e vai para o Bournemouth, né? Vamos colocar aqui no Lucas Hernandes. O zagueiro também, Kim Min-jae, do Napoli, também estaria indo para o Bayern de Munique, tá? Então esses são alguns rumores que a gente vai ter. Houve um rumor do Barella no Newcastle e também no Liverpool. Então são dois rumores que a gente vai observar e a possibilidade também de saída do Mahrez para o mundo árabe, tá? Entre os possíveis destinos, aqui já tem esse rumor, já está confirmado, né? De fato, dizer que foi para o Fenerbahçe. E subindo a página, o Declan Rice tem uma proposta oficial à mesa do Arsenal e também um rumor relacionando ele ao Manchester City. Então também outro que deve em breve tomar uma decisão acerca do que ele vai fazer na carreira, justamente porque é um grande cara neste mercado, como a gente pode esperar, tá? E esse é um desenho muito interessante do Manchester City, tá? Eu queria compartilhar com vocês, para a gente comentar. Quando a gente fala do Manchester City especificamente, a gente tem esse rumor que está muito forte, que deve acontecer em breve, né? O Gvardiol deve fechar por 100 milhões de euros, deve se tornar o zagueiro mais caro da história, né? Então ficaria ele, Rúben Dias e o Akanji, tá aqui, né? Mas aqui você pode também imaginar o Walker, por exemplo, alguém nessa linha, tá? E aqui você teria o Kovacic no lugar do Gundogan, basicamente, né? Estaríamos entendendo esse desenho aqui do Kovacic no lugar do Gundogan. E também a possibilidade de vinda do Declan Rice. O Declan Rice, eu imagino que ele jogaria nesta posição do Stones, tá? Como um avanço, com uma melhoria dessa organização pelo Stones, ou seja, você ter mais um cara de fato de meio campo que faça essa composição também como zagueiro caso necessário. Declan Rice faz muito bem isso, tá? E aqui eles colocam o Foden e o Grealish, imaginando uma possível saída do Bernardo Silva, que recebeu hoje uma proposta de renovação de contrato com um aumento substancial do salário por parte da equipe do Manchester City, tá? Então, sim, estamos vendo isso, tá? Eu vou subir porque a maioria dos que estão aqui, né, já se concretizaram de fato, ou não, né, já se concretizaram, ou estão para se concretizar negativamente, não fechar do negócio. O Timber deve fechar de fato com o Arsenal, tá? Tá quase sacramentado, muito provavelmente nos próximos dias já deve acontecer isso. E subindo um pouco mais, o Gundogan está quase fechado. Temos um acordo do meio-campista para a Roma. E o Tonali que já fechou com o Newcastle também, tá? Então vamos subindo um pouco aqui a página. E a gente vai sair do Transfermarkt, a gente está no Transfermarkt oficial, né, que é o geral do mundo.
Vamos passar para o Transfermarkt Brasil, né? Então focado mais neste mercado nacional. Temos a possibilidade do alemão sair do Inter e ir para o Curitiba. Temos a possibilidade também, né, colocando como rumor, do Rodrigo Salazar, tem o interesse do Palmeiras, Flamengo e Inter. O Davinson Sanches do Tottenham para o Flamengo, parece que ele foi oferecido para o Flamengo, né, mas a princípio não houve um avanço de conversa. E o Maicon, que acertou sua rescisão com o Santos e provavelmente deve estar a caminho do Vasco. Tá? Por fim, para a gente fechar, a saída do Marinho do Flamengo para o Fortaleza. O Marinho, que tinha rescindido o contrato com o Flamengo, acerta em definitivo com o Fortaleza. Tá? Para a gente finalizar esse vídeo, pessoal, de notícias, vamos a ele, né, ao homem do momento, né, porque essa janela de transferências está aí, Fabrício Romano. Né? Então, ele é o cara que dá as notícias em primeira mão. E nesta noite que a gente está gravando, vamos passar quais são as últimas notícias dele, as últimas 10 notícias dele, tá? De forma bem rápida, para a gente acertar. O City se acertou com o Gravdiol, com o Josko Gravdiol, mas ainda falta acertar com o RB Leipzig, basicamente. Então o que acontece é, o RB pede a multa, né? E essa multa é de 100 milhões, o City tenta diminuir isso, mas provavelmente deva fechar por esse valor mesmo, tá? Além disso, né, o Ali teria feito uma primeira proposta para o Firmino, tá? E provavelmente assim, é muito provável que isso ocorra do Firmino e para o futebol árabe também, tá? Ele jogaria na mesma equipe do Mendy, ex-Chelsea, né? Mendy, Koulibaly e Ziyech foram do Chelsea para o mundo árabe. O Firmino também estaria tomando o mesmo rumo, tá? Aí a confirmação do Koulibaly, uma negação do Maximiliano Allegri sobre uma possível ida também para o mundo árabe. Então, se vocês estão pensando que a ida do mundo árabe basicamente são os melhores jogadores, ou jogadores em fim de carreira, ou algo do tipo, de fato eles estão reestruturando toda a organização. E todas as contratações do mercado europeu não são apenas de jogadores. São de jogadores, treinadores, comissão técnica inteira, analistas, todo mundo está caminhando para lá, tá? Além disso, né, uma confirmação, né, mas ainda falta a confirmação oficial, do Nicolas Jackson com o Chelsea, né? Então essa confirmação muito provavelmente virá amanhã, mas o Fabrício Romano já crava como definido. Além disso, o Mendy, que já tinha confirmado. Situação de Mason Mount. Mason Mount está fechado com o United, fechado no sentido dele com o clube. Então ele basicamente aceitou a proposta do United e também já tem como ponto que ou ele vai agora, uma transferência Chelsea-United, ou ele espera até o final da próxima temporada e vai de graça para o United. Então, ou seja, basicamente ele selou a sua ida. A única questão é que o United oferece 55 milhões de euros e o Chelsea pede 65. Tá? Muito provavelmente esse acordo deve ser selado nos próximos dias também, sem grandes dificuldades. A diferença não é tão grande assim a ponto de haver desistência e o Chelsea precisa vender. Então as coisas devem ser resolvidas de forma bem rápida. Além disso, Di Maria deve fechar com o Benfica. Então, assim, é uma possível volta do Di Maria ao Benfica. Aí, de novo, o Koulibaly confirmado. A renovação por parte do Real Madrid de 3 jogadores do meio campo, né, confirmados. Então, além da vinda do Bellingham, você tem tanto o Toni Kroos, quanto o Ceballos, quanto o Modric. Todos eles com contratos renovados. O Modric e o Kroos por mais uma temporada, o Ceballos, se não me falar a memória, por 2 ou 3 temporadas. Tá? Por ser mais novo, a renovação foi mais longa do que Kroos e Modric. E por fim, para a gente entender como está a situação do Declan Rice, houve uma proposta basicamente de 90 milhões de euros pelo Declan Rice, vinda do Arsenal, 75 mais 15 variáveis, que foi rejeitada. E também parece que houve uma consulta do City com o Declan Rice para entender como poderia funcionar, se ele estaria aberto à possibilidade de ir para o Manchester City. O Declan Rice teria sinalizado positivo tanto para Arsenal quanto para Manchester City, não é possível caminhada nesse sentido. E aí agora falta o Manchester City entender
quais são os termos que o West Ham quer, para ver se ele vai fazer essa proposta de forma oficial, tá? Então, o que eu acredito nesse cenário que a gente está falando é de um jogador que possa disputar a posição com Stones, tá? Pelo menos essa é a minha leitura. Ele não é um jogador para substituir o Gundogan, como muita gente fala. Na minha visão, esse jogador já foi contratado, né? Que é o Kovacic. Eu imagino que o Kovacic entre nessa vaga do Gundogan, né? Ou até mesmo você tem um deslocamento, caso o Bernardo fique, do Bernardo na direita, o Foden mais centralizado junto com o De Bruyne, e você tem o Kovacic ali brigando com o Rodri, por exemplo, pelo meio campo. Mas o caso do Declan Rice, eu imagino que ele vai brigar por posição, caso mantido o WM, né, do Guardiola, seria pela posição do Stones, tá? De novo, Mason Mount. E, por fim, a ida de Busquets, Messi, né, para o Inter Miami, se você já sabe, e uma possível ida do Alba também, né, fazer esse trio Barcelona lá no Inter Miami, que perdeu para o Philadelphia por 4-1 nesse final de semana, tá? Quais são os pontos que a gente pode ficar de reflexão desse vídeo aqui? Estejam muito atentos ao mundo árabe, não no sentido de apenas grandes atletas. Qual é a minha leitura com relação ao que aconteceu? Com a grana que se pretendia despender para o Messi, não vindo um cara do tamanho do Messi, a organização foi trazer vários caras que compõem esse valor do Messi. Então provavelmente o Brozovic deve ir para lá, o próprio Firmino deve ir para lá, você tem os 3 do Chelsea indo para lá, você tem outros nomes sendo vinculados, o Aubameyang foi vinculado para ir, o Modric recebeu proposta. Então assim, você tem uma série de jogadores de alto nível indo para lá. Vai chegar uma hora que também vai respingar no mercado nacional, no mercado brasileiro, tá? Porque é um mercado mais barato e com jogadores interessantes para compor esse elenco. Não imagino que venham para cá para levar os principais jogadores ou para levar jogadores mais novos para ir lá, tá? Mas eu imagino que eles vão buscar alguns jogadores para compor o elenco, principalmente sendo mais barato. Então, jogadores que estão despontando na seleção brasileira ou algo do tipo, talvez recebam proposta em breve para ir para a Arábia, tá? Então, assim, uma mudança de mercado muito interessante, basicamente para quem quer ver o caos, porque isso vai inflar todos os preços. Então, assim, todos os jogadores que estariam saindo por um valor mais abaixo devem sair por um valor muito caro, né? E isso deve afastar esses jogadores intermediários dos grandes clubes, levando ele para o mundo árabe. Então, um exemplo muito claro, o Brozovic tem a mesma proposta do Barcelona e uma proposta do mundo árabe. Provavelmente deve fechar com o mundo árabe, porque o mundo árabe não vai ter problema financeiro em pagar a Inter o que ela quer, e também não vai ter problema em oferecer um salário muito maior do que o Barcelona vai oferecer. Então, nesse mesmo sentido, você acaba levando esses jogadores de 27 a 36 anos para lá, porque eles estão indo para uma série de contratos que não serão maiores do que eles têm, e isso acaba inflando o mercado, o que vai também respingar num inflacionamento do mercado nacional brasileiro também, principalmente dos jogadores mais jovens indo para lá. Então a gente pode ver que a gente vai ter provavelmente grandes transferências ou um brecar de transferências nessa janela para uma possível venda em janela do meio do ano, tá? Então assim, poxa, o meu clube vai vender alguém para a Premier League. Excelente. Mas se a Premier League está precisando muito desse meu jogador, talvez compense eu esperar mais um pouco e vender mais ou para o final da janela ou para a próxima janela, porque o mercado vai estar mais inflacionado, ou seja, você vai estar podendo pedir mais, porque pela necessidade do outro, ele vai também estar querendo pagar mais para garantir que você tenha esse jogador. Então, assim, percebam como essas mudanças passaram basicamente pelo mercado árabe e por essa mudança de mercado de transferência que a gente está vendo nesse momento, e pela negação do Messi à proposta, porque sobrou um caminhão gigantesco de dinheiro que ninguém mais tem condição de competir de igual para igual, principalmente com esses jogadores de meio para final de carreira. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. Na sexta-feira a gente traz mais um vídeo atualizado de contratações e rumores. Beleza? Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho, pela audiência e valeu!